Pronto. Então a gente vai estar falando, eu até mudei um pouquinho o tema, pensando que o problema não é um novo protocolo. Né? O problema não é o protocolo de atendimento. O problema é que a gente precisa aumentar a vigilância clínica e epidemiológica, e aí em epidemiológica eu incluo a laboratorial. Então a gente precisa cada vez mais estar mais vigilante para essas arboviroses que se parecem entre si e que se parecem com outras doenças também. Então, cada vez mais a gente tem tecnologia para conseguir fechar um diagnóstico. Infelizmente, muitas vezes, quando a gente tem um caso grave ou um óbito, né, a investigação de diagnóstico ocorre pela vigilância epidemiológica, né, indo atrás de amostras, tentando coletar, enquanto a equipe de assistência não pensou em confirmar ou se satisfez com um exame negativo, com um teste rápido negativo, né, para formas graves, ou mesmo positivo. Né? Mas nas formas graves, a gente sabe que a gente precisa de uma investigação laboratorial maior. Né? Eu vou passar aqui alguns slides e a gente vai conversando ao longo do tempo. Infelizmente, felizmente, muita coisa não mudou no tratamento, então o tratamento continua sendo um tratamento gratuito, em termos de custo, né? Ele é barato, né? É disponível tanto no SUS como no privado, o tratamento ele é o mesmo, né? Baseado em hidratação e antitérmico, mas a vigilância desse cuidado crítico é importante que a gente esteja atento e atento aos serviços. Então, a dengue, pelo mundo, essa carga da doença, ela tem aumentado. Então, ela está presente hoje em mais de 120 países, né? E acaba fugindo até um pouquinho dos trópicos, né? Você acaba tendo agora já uma ampliação dessa área de transmissão da dengue. E, né, um ponto importante é que cada pessoa pode ser infectada até 4 vezes por dengue, aumentando o risco de complicações a partir de uma segunda reinfecção, e né, crianças, adolescentes e idosos têm um maior risco de ter complicações de evoluir para o óbito. Então, a gente tem, anualmente, mais de 10 mil óbitos e cerca aí de 100 a 40 milhões de casos, né, todo ano no mundo. Então, é um problema que ele continua sendo do dia a dia da gente, né? Funcionando às vezes de forma endêmica e às vezes com as explosões epidêmicas que fogem à curva normal da sazonalidade. Né? Esse ano, quando a gente pensa aqui no Brasil, né, a gente observou um aumento de casos, né, em todo o país, mas principalmente esse ano, né, a gente viu que na região centro-oeste e sudeste foi quando a gente teve o maior número de casos, região norte também, principalmente de dengue, mas né, não deixou de ser um problema para a gente aqui no Nordeste também, né, no estado de Sergipe. A gente teve também um aumento de número de casos, não de forma explosiva, mas refletindo em óbitos. Né? Então, aqui esse material aqui é um painel de arbovirose do Brasil, né, onde pode se acompanhar. Os dados de dengue e chikungunya estão aqui até a 32ª semana, os de Zika, como eles vêm do Sinan, do Sinanet, tem um atraso aqui até a 29ª semana. Então, no Brasil, né, esse ano, né, até a 32ª semana, né, e quando teve a publicação lá no painel, né, hoje a gente tinha 919 óbitos por dengue. Né? Dentre disso, 78 óbitos por chikungunya, né, e 2 óbitos aqui por Zika. Né? Como não há detalhamento de qual foi essa causa do óbito, né, mas a gente tem uma questão que chama atenção aqui, que é o número de gestantes também, porque aí traz a necessidade da gente
manter essa vigilância dessa gestante, né, pelo risco da síndrome congênita do Zika vírus. Quando a gente pensa nos dados em Sergipe, né, já que esse nosso recorde é para Sergipe, a gente, né, não teve uma incidência que a gente considera epidêmica, é uma incidência maior que 300, né, classicamente a gente considera uma incidência alta, casos para cada 100 mil habitantes, mas temos tido casos graves e principalmente óbitos. Isso em dengue, mas também chikungunya. Então, chikungunya, que antes era tida como uma doença de baixa letalidade, né, tem sido visto que não só as formas, a gente não tem tido só formas com acometimento do sistema nervoso, né, que é o que se pensava muito, né, as formas que acometem o sistema nervoso, ou as formas nos extremos de idade, podem levar ao óbito, mas a gente também tem visto o óbito ocorrendo em pessoas, né, jovens e adultos, apresentando formas, né, graves inflamatórias também. Nos dados do painel de arbovirose, a gente encontra também questões que são muito importantes que a gente olhe para o nosso território de forma diferenciada. Então, enquanto no Brasil como um todo a gente tem as caixas d'água e tambores ali com 39%, né, com os dados locais coletados aqui no estado, né, pelos agentes, a gente tem as caixas d'água e tambores quase, né, com a responsabilidade aí da totalidade, né, com mais de 80%, sendo mais de 80% dos recipientes aí comuns de criadouros. Mostrando que estamos na assistência ou estejamos na vigilância, a gente precisa saber disso da nossa comunidade para orientar. Porque uma boa vigilância, se os programas estiverem alinhados, né, assistência, vigilância, a gente consegue prevenir óbitos através de medidas mais simples, né, junto com o agente comunitário, junto com as equipes de vigilância dos municípios, de forma articulada. E, além disso, claro, os pequenos criadouros e os pneus e recipientes plásticos. Então, cada local tem, né, os seus criadouros mais abundantes. É importantíssimo essa informação que vem, né, do trabalho dos agentes para que a gente consiga intervir justamente nesse aspecto. Um outro ponto importante que a gente tem que considerar é que a população tem que saber o que é uma dengue, o que é uma dengue grave e qual é o caso que, mesmo que ache que não é dengue, precisa procurar o serviço de saúde se for dengue. Então é importante ter uma ampla divulgação, né? Esse é o material do painel também aqui, né, onde fala, ó, dor abdominal na barriga muito forte, vômitos frequentes, ou períodos de agitação, muita sonolência, presença de sangramentos espontâneos, diminuição da urina, pressão baixa, né, tontura, extremidades frias, procure a unidade de saúde mais próxima. Evite automedicação e beba bastante líquido. A gente vem de um período, né, de sazonalidade de vírus respiratórios, e com isso, né, as pessoas se automedicam com frequência, e muitas vezes com anti-inflamatório, para melhorar as dores no corpo. Isso é reconhecidamente, né, um fator de risco para a gente ter complicações. Então, recomendações bem simples podem ajudar a que esse paciente não complique antes de ser atendido. Então, e ainda mais o lembrete, se você é gestante, se são crianças menores de 2 anos, pessoas com doenças crônicas, né, pessoas com mais de 65 anos, são pessoas que também precisam ser atendidas pela unidade de saúde mais próxima da residência. E a gente, quando está na unidade de saúde, independente de que nível de cuidado a gente esteja, independente disso, a gente precisa, né, entender que esses sinais são sinais de alarme e sinais que precisam ser olhados com atenção por todos nós, né? Porque o que a gente observa no dia a dia da investigação de óbitos é a negligência à observação desses
sinais. Então, os arbovírus, né, só para a gente saber de quem a gente está falando, né, os arbovírus, eles são vírus que a gente tem, né, de transmissão, né, através dos artrópodes, né, que são de mosquitos. E aí a gente vai estar falando dos arbovírus, né, desses três principais aí, da dengue, do Zika e chikungunya, que são transmitidos pelo Aedes, né, aegypti, aqui no nosso meio é o mais comum. O albopíticus pode estar envolvido na transmissão, mas o agente que a gente tem mesmo e que se transmite essas arboviroses aqui, né, é o Aedes aegypti e, de todo jeito, né, ele ainda pode transmitir também a febre amarela urbana. Não é o nosso caso, que a gente não tem, né, tido, mesmo com os últimos surtos que aconteceram aí no Brasil de febre amarela, não foi documentada a febre amarela urbana, mas sempre merece que a gente fique atento. Então, temos um grande problema hoje, que é a circulação simultânea desses arbovírus. Essa circulação simultânea traz um grande problema para todos nós, né? Um deles é que antes a gente pelo menos tinha aquele descanso entre uma epidemia e outra de dengue, né? Porque quando a gente tinha muitos casos de dengue, o que acontecia é que a gente passava um bom tempo sem ter casos de dengue. E hoje não, a gente tem, né? E na década de 80, então, 1980, a gente tinha, até o começo do ano 2000, a gente ia tendo, né, até 2005, né, primeiro veio o dengue 1, se espalha, acabam suscetíveis, depois veio o dengue 2, 3, 4, então a gente teve a circulação e isso dava um tempo aos espaços. Hoje não, a gente tem os 4 vírus da dengue podem estar circulando, né, no país, não no mesmo momento, mas o vírus Zika e o vírus da chikungunya. Então a gente tem esses 3 vírus que circulam e que, mesmo com a diminuição de suscetíveis a um, possa estar causando surtos pelo outro. Por isso que, independente de outras medidas, como a utilização futura de uma vacina, né, a gente precisa manter o controle do vetor e atenção ao vetor, porque os outros vírus continuarão circulando. Há algumas recomendações, né, que a gente fala logo no início, que serve para todo mundo, né, para os profissionais, para melhorar a qualidade da informação, né? Então a gente precisa detectar precocemente e notificar os casos de dengue, chikungunya e zika. Isso é que faz com que a gente consiga fazer uma boa avaliação, né, e identificar de fato o que é que a gente tem circulando aqui naquele momento, quantificar as notificações de arboviroses, encerrar em tempo oportuno, solicitar, né, quando a gente pede, né, quando a gente está começando, pelo menos, ou tem casos graves também, casos internados, tentar colher amostras, né, na fase virêmica, para que a gente possa colher o PCR, saber os sorotipos que circulam, identificar, né, e investigar 100% dos óbitos suspeitos. Então, foi um óbito suspeito, mesmo que digam, não, eu acho que não foi dengue, não foi chikungunya, mas tem que ser investigado para que a gente possa realmente ter e entender por que aconteceu aquele óbito. Além disso, é fundamental que a gente realize a classificação de risco dos casos de dengue e que procedamos o manejo clínico de forma adequada. Né? A gente sabe que cada vez mais é difícil estar identificando, né, quando eles circulam ao mesmo tempo. Né? Sabemos que Zika é uma doença que clinicamente tem apresentado formas mais brandas, mais leves, muitas vezes afebril, né, sendo o exantema, né, e às vezes a conjuntivite, sinais mais claros. Temos o problema com a sorologia, né, que é um flavivírus também, então cruza muito com a sorologia de dengue.
o IgM, e temos, né, para todos eles, o kit de PCR. Então, coletar nos primeiros dias, né, até o 5º dia ali, o PCR, nos ajuda a identificar qual o vírus de fato que está circulando ali, que está causando aquilo, e, né, no caso da dengue, identificar os sorotipos. Então, há uma grande dificuldade real, não é? Às vezes, a gente vai falar um pouquinho assim, dos quadros clássicos, mas é claro que a gente pode ter pessoas que vão ter sintomas muito semelhantes e de difícil diferenciação, porque a gente tem casos de dengue leve, né? Tem casos de dengue com muita artralgia, que pode parecer muito chikungunya, né? E que às vezes até pode ter uma evolução, né, inflamatória, de desregulação da resposta inflamatória, e aí até evoluindo para o choque, né, e para o óbito. Então, o que a gente tem que pensar muito é nos sintomas definidores e no tipo de evolução. Um grande problema que a gente precisa hoje é entender que existe uma diferença fundamental entre doença respiratória, vírus respiratório e os arbovírus, né? Em 99% dos casos, é bem possível diferenciar uma virose respiratória de um caso, né, de uma doença causada por um arbovírus, por um desses 3 arbovírus. Então, não é o mesmo tratamento, né, que às vezes até há um exagero também no tratamento das doenças respiratórias, né, com o uso de corticoide de forma inadvertida ou exagerada, né? Então, muitas vezes a gente pega, né, pessoas que são suspeitas de dengue e que vêm com a prescrição, né, tudo bem a dipirona, tudo bem o Dramin, mas a prednisona, né, 40 miligramas por dia por 3 dias, né, isso está contraindicado no caso de dengue, né, e um caso de dengue que foi confirmado por PCR. Então, esse tipo de prescrição ela tem ocorrido com alguma frequência, quando não associado a um outro anti-inflamatório aí não esteroide também, para melhorar os sinais e sintomas, que podem até melhorar, né, mas trazem associado um risco de adoecimento. Então, a gente tem vários quadros e várias tabelas, né, que vão tentar criar essa diferenciação aí para de todo jeito ela está para o profissional, para facilitar esse controle do profissional em estar diferenciando. Então, em quadros muito clássicos, né, é claro que a gente consegue diferenciar, né? Então, a gente tem dengue, aquela doença de febre alta, dor no corpo, mialgia, pode ter dor retroorbitária, e que nos exames de sangue a gente vai detectar uma leucopenia, uma plaquetopenia, né, em alguns casos. Mas que em casos graves a gente pode ter até uma leucocitose. E que depois deixa uma fadiga, aí uma ressaca. Chikungunya a gente tem febre alta também, pode ter o exantema um pouco mais precoce, mas a dengue também, a gente já passou por epidemias de dengue, que o exantema era duplo. A gente tinha um exantema precoce nos primeiros dias e tinha um tardio lá na fase mais imune da doença. Então, eles podem ser muito parecidos, mas podem ser muito distintos, né? O clássico do chikungunya é você ter muita artralgia, mais do que mialgia. É você ter, além da artralgia, hiperemia das articulações, e após aquele período virêmico ali, né, depois dos 10 dias, você continua tendo ainda episódios de artralgia, né, com reativações, e aí podendo evoluir até uma cronificação. Então, Zika, o que chama a atenção, ou pelo menos o que chamou muita atenção da gente quando tivemos, né, a epidemia aí de Zika, né, o exantema, né, era um exantema realmente mais considerável. Já tivemos epidemias de dengue no começo desse século com muito exantema? Já também, né?
mas geralmente associados à febre. Importante. E Zika, às vezes, você não tem tanta febre, mas você tem conjuntivite, dor retroorbitária, artralgia. E aqui é só para a gente ver, né? Eu peguei aqui um prontuário aí aleatório, né? E que a gente vê isso em UPA, em hospitais gerais, de maneira geral, né? A gente identifica isso por aí. Pacientes que têm relato de mialgia, febre, cefaleia frontal há 12 horas. Nega comorbidades, alergia medicamentosa, aparelho respiratório, né, sem alteração, cardiovascular também. Febre, mialgia e cefaleia frontal numa área de transmissão de dengue é suspeita de dengue. Pode ser que seja um Zika? Pode. Pode ser alguém que vai evoluir com uma doença respiratória depois? Pode. Mas nesse quadro aí, eu tenho que examinar como se isso fosse dengue. Como se essa pessoa não tem risco. E as informações que eu tenho aí são insuficientes para a condução de um caso de dengue. Né? E, pior ainda, é a conduta, com profenil, dexametasona e dipirona. Né? Para que eu estou fazendo isso numa doença febril com mialgia e cefaleia? Né? Qual a minha necessidade de melhorar tanto esse sintoma com tudo isso aqui, né? E trazer um risco maior para esse paciente? Hidratação que é boa, e orientação, e procura de sinais de alarme, nada. E isso é recorrente. Né? Isso aí, a gente chegando em qualquer urgência hoje, infelizmente, a gente detecta com isso. Né? Nesse aqui ainda botaram a pré-consulta ainda colocou uma PA, mas sabendo que uma pressão aferida no paciente com dengue, o ideal é em 2 posições, falta uma febre, falta uma medida aqui da prova do laço, né? Mas só, febre, cefaleia, mialgia e artralgia. Virose, que virose? O que é virose? Né? Até porque nem sempre é virose, às vezes pode ser uma doença bacteriana, né? Febre maculosa no começo pode ser isso também. Então, o que a gente precisa é olhar o que está acontecendo no território, porque essa pessoa vai enganada para casa, melhor, porque tomou Decadron, profenil e dipirona. Então sai lisa, sem dor, mas com um risco adicional de morrer nos próximos dias. Então, a gente precisa repetir isso aqui 1000 vezes, né? Esse slide eu nem mudo mais, né? Um slide do Ministério da Saúde, né? Que diz isso, olha, a dengue é uma doença com manifestações clínicas complexas, mas o manejo é relativamente simples, barato e muito eficaz. Então, acompanhar e tratar corretamente a dengue pode salvar muitas vidas, desde que seja feita, né, a adoção das medidas, né, das intervenções, tanto de forma adequada como oportuna. Dengue não é uma doença que dê para deixar no outro dia. Se o paciente tiver sinal de alarme, né, morar a 200 quilômetros de um hospital, não dá para dizer daqui a 12 horas, deixa amanhecer para voltar para o hospital. Não. Tem que ir naquele dia, porque essas horas podem ser definidoras aí do resultado desse tratamento. Né? Então, o óbito por dengue é um evento inesperado e, em sua grande maioria, evitável. E, infelizmente, né, a gente participa, né, tanto eu como a Sidney, a equipe da Secretaria de Estado, participa de investigação dos óbitos e a gente observa a evitabilidade, né, seja, às vezes, pela falta de informação da pessoa chegar ao serviço de saúde, seja pela peregrinação que esse paciente fez, né, com suas queixas sendo menosprezadas, ou seja, pelo paciente estar no serviço de saúde, hospitalizado, mas sem receber o cuidado devido. Né? Então, geralmente, o que a gente tem mesmo é uma potencial falta de assistência ao paciente.
Então, a dengue é uma doença dinâmica e sistêmica, isso a gente não pode esquecer. Isso aqui tem que ser né, tem que estar ali na mente da gente, um mantra ali. A dengue é dinâmica e sistêmica. Então, eu nunca digo para ninguém, fique tranquilo e vá para casa. Não, eu posso examinar e dizer, olha, nesse momento, né, a sua dengue é uma dengue leve, é uma dengue que dá para cuidar em casa. Mas cuidar em casa é tomar tantos litros de água, 5 litros, 4 litros, dependendo do cálculo, é tomar o antitérmico adequado, é não tomar anti-inflamatórios, né, evitar outro tipo de automedicação e, se tiver algum sinal de alarme, voltar para a unidade mais próxima. Então, é isso que a gente precisa saber, mesmo em cada caso leve. Né? Porque os casos que morrem foram casos leves um dia. Né? Um dia eles foram atendidos e alguém achou que era um caso leve, que não precisava de mais nada. Então, o manejo adequado ele depende desse reconhecimento precoce de sinal de alarme. Por isso que o paciente tem que saber quais são os sinais de alarme, e a equipe médica também, é claro, né? A equipe de enfermagem, né? A equipe de saúde toda. Aqui é só um sinal, um gráfico que a OMS utiliza, né? Mostrando isso, né? Que a gente tem, né, uma doença que é uma doença que, na sua maior parte, na sua grande, né, na sua grande maioria, na sua maioria, ela é uma doença clássica, como se chamava antigamente, né, sem sinais de alarme, mas vai ter uma parte que vai ter sinais de alarme. E os sinais de alarme são justamente os sinais que fazem, né, que precedem a dengue grave. Então, as pessoas que têm dengue grave, né, precisam, né, que têm dengue com sinal de alarme, né, precisam ser identificadas para que não evoluam para dengue grave. Então, muitas vezes a gente vai ter o paciente que vem com dor abdominal, com vômitos persistentes, a gente reexamina o paciente e, quando a gente vai olhar, né, o paciente, ele não está grave, mas a gente vai orientar, mas ele precisava ser avaliado justamente para a gente identificar se ele é potencialmente grave. Eu acho que tem algum microfone aberto. Então, só para a gente observar que a dengue é dinâmica, a gente tem uma dengue aí, vai ter casos que 1 a 2 dias vão se resolver. Tem gente que tem dengue de 2 dias, de 3 dias, de 1 dia, tem dengue assintomática. Né? Então, grande parte da população vai ter isso. Só que a gente não sabe quem é que vai evoluir, né, com os outros sintomas. Né? A gente não tem nada que possa nos avisar, a não ser a busca dos sinais de alerta. Né? Então, eles precisam ser buscados. E aí precisam ser buscados através da busca das hemorragias, das buscas do derrame, né? Para que a gente consiga realmente identificar e fazer uma intervenção aí. Então, a maior parte vai ser só a fase febril, e a fase de recuperação vai ser, né, tranquila, mas muitos vão passar por essa fase crítica aí. E a fase crítica coincide com a defervescência. Ou seja, quando a febre começa a cair, né, podem começar a chegar as complicações. Isso eu vou repetir isso em outro local também, mas a gente não pode deixar de entender que o nosso paciente tem que saber que nosso paciente, nossa equipe, todo mundo tem que saber que dor abdominal intensa e forte, contínua, né, precisa ser reavaliado. Vômitos persistentes, hipotensão postural, e tem que dizer o que é isso, né? Ah, tá deitado, tá tudo bem. Levanta, tem tontura, desmaia, precisa voltar ao serviço de saúde. Precisa começar a hidratar, né? Então, ou continuar hidratando, ou aumentar a hidratação, mas voltar ao serviço de saúde. E aí entra a sonolência, a irritabilidade, as hemorragias importantes, quer dizer, começou a sangrar, né, de algum local que você não consiga
estancar esse sangue, precisa estar sendo avaliado. Diminuição da diurese, diminuição restritiva da temperatura, desconforto respiratório, aumento do hematócrito, que aí isso daqui já vai ser uma coisa que a gente vai ter em pacientes que a gente colhe exame, e a queda de plaquetas. E olha que tá saindo, não tá escutando, mas tá saindo. Parou de passar aí. Pessoal, tem um microfone aí ligado. Atendendo um caso suspeito de dengue, o que é que a gente precisa saber? Se realmente é um caso suspeito, então a gente não precisa ter um caso confirmado de dengue. Não é isso que a gente atende. A gente vai atender caso suspeito. Então a conduta é para caso suspeito. Tem sangramento? Tem sinal de alarme? E vamos acompanhar esse a depender do estadiamento desse paciente. Né? E, de maneira geral, fazer uma hidratação ali de 60 a 80 ml nas 24 horas, se não há uma evidência de gravidade, se é um caso que vai ser tratado em casa. E, naqueles casos que vão ser internados, geralmente 20 ml por quilo por hora, né, quando tem uma evidência de perda de líquido numa primeira hidratação desse paciente. Então, classificar o risco e estadiar é fundamental. Então, isso aí a gente já conhece, né, há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, esse conhecimento, né, ele já está dado e é real. E para isso a gente tem vários fluxos. Eu vou botar aqui alguns fluxos, né, mas depois vou detalhar a conduta, porque os fluxos eles tentam encaixar muita coisa, acabam ficando pequenos. Né? Então, esse fluxo aqui, né, é um fluxo onde você tenta, né, pegar as principais diferenças das arboviroses. Então, a gente tem um caso suspeito de dengue, que geralmente é uma febre, né, usual ali de 2 a 7 dias, que apresenta 2 ou mais manifestações: náusea, vômito, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbitária, petequias, prova do laço positiva ou leucopenia, ou uma criança com quadro febril agudo, né, e sem um foco aparente de infecção. E chikungunya, pessoas também que têm uma febre alta, né, acima de 38,5, acompanhadas de artralgia intensa ou artrite, não explicado por outras condições, e que estejam em uma área, né, de transmissão de chikungunya, ou da presença do Aedes, que é o nosso país, o nosso estado. Né? E aí, a gente vai estar procurando. Tem exposição a enchente? Então a gente precisa procurar nas outras coisas também. Porque a gente tem os quadros de leptospirose, principalmente, né, nesse período de chuvas, de enchentes. Né? Então é importante identificar a história epidemiológica, se houve essa exposição, para a gente considerar a leptospirose, porque a leptospirose tem a necessidade, né, de um acompanhamento diferenciado e de a pesquisa, né, e a utilização de antibiótico, né, a pesquisa de sorologia específica, né, a pesquisa da função renal, né, todo um acompanhamento diferenciado e a utilização de antibiótico, né, o mais precoce possível. Tem sintomas respiratórios? Se tem, considerar também a suspeita de influenza, Covid ou desses vírus respiratórios todos que circulam aí no nosso meio, principalmente no período de sazonalidade. Mas não tem. Aí a gente pensa em suspeitar de arboviroses. Lembrando que, olha, um ponto importante é que às vezes a gente fala sintomas respiratórios, a gente está falando dos sintomas agudos respiratórios. Porque a dengue ela pode dar falta de ar, né, pela questão do derrame pleural, né, e com isso a gente pode ter os pacientes com dificuldade respiratória. Tem exantema, né? É maculopapular, tronco, membros, plantas de pés, né? Plantas, mãos, né? Geralmente lá no 5º, 7º dia do início dos sintomas. Ou é maculopapular multiforme, céfalo-caudal, geralmente no 2º ao 4º dia do início dos sintomas. Porque a gente tem que pensar também que, apesar de estar, né, nesse processo, né, da certificação
do sarampo, mas pode ser sarampo. Então a gente precisa também estar alerta para isso, né, pelas características da doença. Pronto, mas não foi, a gente vai abordar como uma suspeita de arbovirose, e aí das arboviroses transmitidas pelo Aedes. Então a gente vai ter a dengue, né, chikungunya, sempre considerar o contexto atual, e Zika vírus aí. Né? Então a gente vai partir para essa abordagem aí. E aí a gente tem dengue, a gente foca muito na dengue, porque o cuidado adequado para a dengue diminui também o risco de mortalidade por chikungunya. Então, num caso suspeito de dengue, a gente tem que ver os diagnósticos diferenciais, né? Notificar o caso e comunicar a vigilância epidemiológica, mas classificar o nosso paciente. Então, o paciente ele é classificado em grupo A, B, C e D. Então, essa classificação, né, tivemos já no passado outras classificações, a classificação que subclassifica os grupos, mas, né, o que a gente precisa saber utilizar é que existe uma classificação validada, né, bastante utilizada, e que, quando adequadamente feita, reduz a letalidade da doença. Então, um caso suspeito de dengue, primeira coisa eu tenho que procurar ver se ele é um caso suspeito já, né? Se ele apresenta sangramentos. Se ele não apresenta sangramentos, eu provoco através da prova do laço, né? Vou ver se ele tem sinal de alarme e vou ver se ele tem sinais de choque. Se ele tem sinal de choque, eu já vou começar uma hidratação imediata dele, né? E vou classificá-lo aí, né, como um grupo D e vou internar em UTI. Se ele tem um sinal de alarme, eu vou hidratar também imediatamente, né? Se ele não evolui para o choque, e só o sinal de alarme que ele tem, né, eu vou avaliar e vou classificar como C. E aí eu tenho pelo menos uma internação mínima de 48 horas. Então eu sei que a gente vive numa loucura de tentar deshospitalizar as pessoas, mas algumas coisas a gente tem que entender que a doença é dinâmica e que a gente precisa manter essas pessoas sob observação de 48 horas, né, para ver se realmente aquela melhora é uma melhora consistente. Mas não tem sinal de alarme. Se não tem sinal de alarme, se não tem sangramento, né, ele é do grupo B quando? Né, ele é do grupo B quando ele tem, né, os sangramentos leves pela prova do laço. Ou quando ele é gestante, ou quando ele é maior que 65 e menor que 2 anos. Né? Então ele é classificado como grupo B, vai hidratar, hemograma e vai fazer a observação até ter resultado do exame, até ter o resultado. E com os exames a gente vai reclassificar, vai ver se ele está evoluindo de forma que dá para ir para casa ou não. E o grupo A é a grande maioria dos casos. Então, que precisa só de hidratação e acompanhamento ambulatorial. Hidratação, é claro, antitermia também, né? Então, eu vou reforçar os conceitos, né? Mas, assim, como a gente viu, o caso suspeito de dengue, né, foca mais na questão da mialgia, da cefaleia, da artralgia, junto com a febre, mas a chikungunya foca mais na artralgia intensa, né, e artrite aguda. A gente tem pessoas de maior risco. Então, para dengue, quem tem maior risco? Quem tem sinal de alarme. Para chikungunya, inclui o grupo aí de neonatos, de menores de 2 anos, gestantes, né, pessoas com comorbidades, né? E em alguns momentos a gente vê também adolescentes e jovens, né, tendo outras manifestações, né, como Guillain-Barré, ou até mesmo quadros de meningoencefalite, e acaba evoluindo também para formas graves.
Então, um quadro suspeito grave de chikungunya é todo caso que apresente sinais de gravidade, né, ou que façam necessidade de internação. Então, as manifestações neurológicas são importantes, né, mas a gente também pode evoluir com redução do débito urinário, dispneia, dor torácica, dor abdominal intensa, vômitos persistentes. Então, a gente pode ter quadros graves também, né? Então, reforçando, é suspeita de dengue e não tem o resto, é A. É suspeita de dengue, mas tem uma tendência a sangramento, que são os sangramentos leves e principalmente aferição, né, e a avaliação através da prova do laço. E se tem sinal de alarme, é C, e se tem sinais de choque, é D. Né? É uma classificação simples, mas que precisa de uma vigilância clínica adequada. Se a gente fosse pensar no atendimento dessas pessoas, grupo A é a de chegada. Mas qual é a atenção? Que é uma doença dinâmica. Então a gente tem que ter uma boa classificação, mas a gente tem que estar atento aos sinais também que possam estar acontecendo ali durante aquela espera. Verde, né? B, prioridade não urgente. É uma prioridade não urgente, né? Porque é a gestante, é o idoso, é a criança pequena, né? É porque é alguém que vai precisar colher um hemograma também para ver no mesmo dia. O grupo amarelo, aí é um grupo de atendimento o mais rápido possível, né? E o vermelho, o grupo de emergência, né? O grupo D, que precisa, né, de cuidados, né, intensivos com maior rapidez. Então a gente tem no grupo A dengue não grave, a dengue sem complicações, né? Além do recorte da doença em si, tem o recorte etário, como a gente falou, né? E tem a questão da gestação. E aqui inclui, é importante que a gente lembre, e isso é negligenciado muitas vezes pelos serviços de saúde, que é a avaliação do risco social. Uma pessoa que vive em situação de rua com dengue, ou uma pessoa que vive no sistema prisional, se lá não houver um sistema de assistência, né, com dengue, precisa ser muito melhor avaliado e acompanhado. E às vezes você vai até precisar internar um paciente desses, né, para poder observar, né, se vai evoluir para uma forma grave. Né? Porque uma pessoa que vive em situação de rua, chega em um primeiro dia lá, muito prostrada, né, sem ter condições de se hidratar, então às vezes vai precisar, né, fazer essa observação e né, uma indicação de outra forma que não ambulatorial. Então são pacientes que têm uma baixa prioridade no atendimento, mas uma baixa nesse sentido, que deve ser atendido de acordo com o horário de chegada, que deve se iniciar a hidratação ainda na sala de espera. Então, não dá para o serviço de saúde, né, achar que durante o aumento de casos de dengue, que dê para se manter trabalhando da mesma forma. Ah, não, aqui é dessa forma. Ah, não, aqui a gente só atende de hora marcada. Não. Né? Durante o momento de aumento de casos, os serviços têm que se organizarem, né? As equipes devem ser multidisciplinares, né? A hidratação deve ter acesso a líquido, a hidratação oral, né? Principalmente, né, frascos ali na recepção com soro de reidratação oral. Né? Se você tem acesso a um hemograma, mas também um hemograma que vai sair no mesmo dia, que vai ser rápido. Não adianta ter um hemograma para sair daqui a uma semana. Né? Então, se não tiver, é melhor priorizar para aqueles que precisam mesmo. Ou para o momento que esse paciente possa precisar. Os exames, eles não são necessários para conduzir o caso, mas, de acordo com a situação epidemiológica, né, a gente pode ter a necessidade, porque a gente não está tendo caso. Hoje, então, que a gente tem os 3 vírus circulando, é muito importante que a gente tenha uma definição de qual é que está prevalente naquele momento
orientar uma boa hidratação, o alerta para os sinais de alarme, né? A hidratação oral intensa, né? E é importante, né, que o paciente entenda isso, que não é beber muita água, né? É beber a água ou os líquidos prescritos por a gente. Então, é importantíssimo, né? A gente tem visto muito pouco a utilização disso, de um cartão de acompanhamento desses pacientes, ou um receituário com as orientações ali, para quem atender depois saber o que aconteceu com esse paciente, como ele estava da última vez que foi visto, e de toda forma retornar para uma reavaliação ali no primeiro dia sem febre ou no quinto dia, se a febre estiver persistindo, né? É importante também, né, o retorno imediato se notar o aparecimento de sinal de alarme, né? Então aí é um caso que precisa ser, né, atendido imediatamente, né? Evitar a automedicação, né? A alimentação ela não deve ser interrompida durante a hidratação, né? Mas sim administrada de acordo com a aceitação do paciente, e o aleitamento materno deve ser mantido e estimulado. E é importantíssimo, eu ia negligenciando essa informação, mas é importantíssimo que a gente converse com o paciente, com os familiares, sobre a necessidade de eliminação de criadouros e Aedes aegypti, assim como também o uso de repelente por pessoas, né, que possam estar expostas também àquele ambiente, principalmente se forem pertencentes a algum grupo, né, de maior risco, como crianças muito pequenas, idosos, gestantes. No grupo B, né, a gente pode ter a prova do laço positiva, né, ou pode ser o paciente que tem comorbidades ou que tem um risco, né, social importante aí. Mas é um paciente que não tem nem sinal de alarme, nem sinal de choque. É uma prioridade não urgente no atendimento médico. Iniciar a hidratação oral na sala de espera. Então, isso tem que fazer parte do serviço, né? A gente tem que estabelecer essa rotina, né, da hidratação oral. Pode ser necessário um leito de observação até o hemograma. A gente fala leito, mas a gente sabe que quando a gente aumenta o número de casos, né, pode ser uma poltrona, né, desde que esteja garantida a hidratação. Porque a gente tem pacientes que entram enquanto estão esperando o resultado do hemograma, eles estão sem acesso ou estão com aquele sorinho que fica correndo lá em 12 horas. Né? Era melhor ele estar em casa bebendo água. E os exames específicos, eles não são necessários para a condução do caso, mas eles são importantes, né, de acordo com a situação epidemiológica, principalmente quando a gente tem a necessidade de diferenciar os agentes que estão mais circulando. E vamos lembrar uma coisa, que esse é um problema que a gente tem enfrentado em toda a rede, né? As unidades, né, adquirem testes rápidos, mas teste rápido negativo não descarta a suspeita de dengue. E teste rápido positivo também pode ser uma reação cruzada ali. Então, eles ajudam, mas tem uma importância limitada, a gente não pode ficar satisfeito apenas com essa informação. Um outro fato aqui, né, importante que a gente tem é a questão do resultado, né, do hemograma. Né? Se o hemotócrito, né, ele for normal, a gente vai para o regime ambulatorial e vai reavaliar diariamente, a cada 48 horas sem febre. Né? E vamos hidratá-lo. Se o hematócrito estiver alterado, aumentado mais de 10%, ou na criança tiver maior que 42, na mulher maior que 44, ou no homem maior que 50, manter o paciente em observação, hidratação e reavaliar depois o hematócrito e as plaquetas. Se na reavaliação o hematócrito estiver normalizado, dá para fazer um acompanhamento ambulatorial. Se tiver um aumento,
está indicando que esse paciente está evoluindo para hemoconcentração, né? Então, aí a gente tem que pensar e seguir as condutas do grupo C. Então, no grupo A ou B, a hidratação é ali, como a gente tinha falado logo no começo da apresentação, de 60 a 80 ml, né? E aí é importante dividir, né, pelo menos 1/3 de soro de reidratação oral e 2/3 restantes de forma líquida de preferência. Mas é claro que evitando refrigerantes, né? Pode ser água, suco. Crianças, 1/3 de soro de reidratação oral e o restante água, sucos e chás. A atenção que a gente tem para as doses, né? Que criança até 7 quilos, 130 ml por quilo por dia, né? De 10 a 20, 100 ml quilo dia, e acima de 20, 80 ml quilo dia, né? Então, acima de 20, a gente já faz uma utilização da dose de soro que a gente hidrata os adultos. Manter a hidratação oral por até 24, 48 horas após o primeiro dia sem febre. Então, isso tem que ser muito, né, bem traduzido para a família, né, que é importantíssimo seguir a hidratação, que não é só beber água quando der vontade. Então, nos casos que tem hematócrito normal, seguir ambulatorialmente, preferencialmente na atenção primária. Boa orientação de hidratação, sinais de alarme, sintomáticos, não deve utilizar os salicilatos, né? Não deve se utilizar os anti-inflamatórios não esteroides. É importante que se tenha, né, um cartão, um registro desse acompanhamento do caso, né? E avaliação e reavaliação diária até 48 horas sem febre. Mas sempre com aquela orientação, retorno imediato se aparecer sinal de alarme. Então, essa é a principal recomendação. E sempre olhar se não tem foco de Aedes aegypti ali no domicílio ou no peridomicílio. Já no grupo C, né, que a gente viu, que é aqueles pacientes que podem ou não podem ter hemorragias, mas eles têm sinal de alarme e não tem choque. É um atendimento de urgência, né? E aí a gente vai começar uma hidratação venosa, imediata, né, e adequada, independente do nível de complexidade do serviço. Então, isso aqui, um paciente C, se você identifica isso na unidade básica de saúde, você não vai pedir uma remoção para esse paciente e esperar a remoção e achar que o paciente está piorando porque a remoção não chegou. Não, você tem que começar o tratamento de imediato no local. Pegar acesso venoso, começar essa hidratação vigorosa aí de 10 ml por quilo, né, na primeira e segunda hora, fazer a reavaliação clínica, né, reavaliar hematócrito 2 horas após a expansão, e nesse processo você vai transferindo o paciente. Ah, não tem o exame, mas vai hidratando, né, até conseguir estar encaminhando para um local, né, que possa dar o suporte de reavaliação para esses casos. O que pode ser uma UPA, né, um hospital local, né, um local que garanta a internação, né, e vigilância. Um paciente desse pode piorar para o grupo D e precisar de uma UTI? Pode, mas a vigilância clínica precisa ser feita para que a gente consiga detectar se ele está evoluindo ou não para choque. E se a gente faz as intervenções, ele acaba não evoluindo, né? Recomenda-se o uso de cristalóides em vez de colóides no manejo inicial dos pacientes com choque da dengue, né? E se houve melhora do hematócrito e de outros parâmetros, então a gente vai ter, se não houve melhora, a gente repete a primeira fase. Se houve melhora, a gente vai para a manutenção com 25 ml por quilo a cada 6 horas. Em 6 horas, né, e depois, na segunda fase, 25 ml a cada 8 horas. A internação mínima desses casos é de 48 horas, para garantir, né, que as condições clínicas realmente estejam estáveis. E aí, exames obrigatórios, hemograma, albumina, transaminases, né, para a gente ver os motivos de complicação. E uma radiografia de tórax, ultrassom de abdômen, que é para fechar o diagnóstico com os derrames cavitários. Não tenho acesso a isso. Não preciso também remover um paciente apenas por isso, né? Através do exame clínico, eu vou ver se o paciente tem derrames cavitários.
Testes rápidos com resultados negativos não descartam suspeita de dengue. Avaliação e na presença de qualquer sinal de agravamento ou de choque, reavaliado imediatamente. Ele precisa de um leito de internação pelo menos 48 horas e, depois disso, ele pode seguir as orientações do grupo B e fazer um acompanhamento ambulatorial próximo. E o grupo D, que é aquele que tem choque, já chegou com choque, geralmente ele pode ocorrer, às vezes de forma mais precoce no terceiro dia, mas até o sétimo dia ali de doença, onde você tem a principal alteração, o extravasamento de plasma, que leva ao choque, ao acúmulo de líquidos, derrame pleural, ascite, derrame pericárdico, os sangramentos graves, os sinais de disfunções de órgão, as miocardites, pulmão, rim, fígado, a gente tem hepatites, alterações do sistema nervoso central, e, além disso, alguns sinais de choque, como extravasamento grave de plasma, levando ao choque, evidenciado por taquicardia, extremidades distais frias, pulso rápido, fraco e filiforme, um enchimento capilar lento, hipotensão, cianose, acúmulo de líquido com insuficiência respiratória. Então, a gente vai ter esse paciente que vai estar evoluindo para o grupo D, e as manifestações hemorrágicas podem ou não estar presentes. É por essa questão das hemorragias não estarem sempre presentes, que houve essa mudança na nomenclatura da dengue. Paramos, de estar chamando de dengue hemorrágica. Porque nem toda dengue grave é hemorrágica. E às vezes as pessoas esperavam ter o sangramento para considerar que aquela dengue era uma dengue grave. A hidratação é venosa imediata. É um paciente que necessita de imediato também entrar numa fila de leito de terapia intensiva. Uma hidratação rápida, inicial, de 20 ml por quilo em 20 minutos. Reavaliar a cada 15, 30 minutos. Hematócrito a cada 2 horas. Então, é um paciente que precisa de vigilância. O que a gente vê hoje? Mesmo esse paciente, quando ele chega numa unidade de terapia intensiva ou numa vermelha, onde se tem cuidados intensivos, não é mantido um protocolo da dengue. São mantidos protocolos do cuidado ao paciente crítico. Mas o paciente com dengue, ele precisa dessa reavaliação contínua, porque a doença ali é instável e dinâmica. Quando o paciente melhora, com a fase de expansão, você vai reclassificando, Se ele não melhora, você repete a expansão rápida até 3 vezes, E depois vai fazendo a avaliação ali da estabilização, da utilização de drogas vasoativas. Sempre precisa colher, pelo menos as formas graves. Se nas formas leves, no grupo 1 e no grupo A e no grupo B, a gente diz que os exames a gente pede de acordo com as recomendações da epidemiologia local. Nos casos graves, nas formas C e D, sempre deve ser buscado o diagnóstico. E aí, avaliando se ele está nos 5 primeiros dias ali, se dá para colher PCR, ou se ele está após o 5º, já dá para colher sorologia. Tem uma parte aí na linha de 6º, que às vezes você tem uma positividade baixa para os dois, mas no caso grave, que vai a óbito, as amostras precisam ser processadas tanto para o RT-PCR, como também para a sorologia. Então, quando a resposta é inadequada, após 3 fases de expansão, a gente vai ter um hematócrito em ascensão, e aí a gente vai ter indicação de estar usando albumina, ou considerar os coloides já sintéticos quando a gente não tem albumina. Mas a gente vê que já é depois de 3 tentativas ali de hidratação inicial. O hematócrito em queda, investigar o sangramento, investigar o que está acontecendo. Porque se a gente está melhorando o paciente, hidratando, e o hematócrito continua em queda,
né, é porque ele está nesse processo aí, né, de piora clínica. Considerar a transfusão de plaquetas, né, somente nas condições em que a persistência do sangramento traga um risco, né, que precisa ser corrigido, né, e a transfusão é desnecessária de plaquetas, ela pode aumentar a gravidade do paciente. Então, esse é um cuidado. Acho que continua isso ainda, né, mas nos primeiros anos, quando não se conhecia muito a dengue, né, principalmente a dengue pediátrica, chegava qualquer pessoa com plaquetopenia, solicitação de plaquetas. Né? Você gasta um insumo, que é um insumo raro, precioso, né, causando até mais mal ao paciente. Porque você pode aumentar a gravidade, aumentar a resposta imune ali, né, e levar ao óbito. Então, plaqueta a gente transfere mais quando o paciente tem evidências de sangramento ativo. Então, é importantíssimo, né, interromper e reduzir a infusão de líquidos, né, a uma velocidade mínima necessária se houver término do extravasamento plasmático. Então, por isso que é preciso vigilância. Né? Já acompanhei um serviço onde a gente tinha muita criança, né, foi uma epidemia que aconteceu muito em crianças, e crianças muito pequenas, de 2 anos e abaixo disso. Então, a gente tinha, no primeiro momento, aquele momento, né, de hidratação volumosa, porque estava, né, toda aquela cadeia inflamatória ali, extravasamento plasmático, mas que, se a equipe não ficasse vigilante, facilmente, só repetindo prescrição, a gente ia ter muitos casos de edema, né, naquelas crianças, porque eram mantidas doses muito altas. Então, é necessário manter essa vigilância aí, né, acompanhar a diurese, né, quando ela está normalizada, e a resolução dos sintomas abdominais. Então, para internar, eu vou colocar algumas coisas aqui. É claro que a internação depende de critérios clínicos e operacionais dos serviços. Mas pessoas com presença de sinal de alarme ou de choque, sangramento ou comprometimento grave de órgão, além do grupo C e D, né, eles precisam de um internamento, mas aí alguns internamentos que a gente está falando aí é a observação de 48 horas, sendo cuidado, né, quando tem comprometimento respiratório, quando tem plaqueta menor que 20 mil, né, a recusa alimentar, o comprometimento respiratório, as comorbidades, as descompensadas, então, de difícil controle, então, é um paciente para internar, pacientes idosos acima de 75 anos, impossibilidade de sangrar, de segmento ou retorno da área de saúde, né? E aí a gente tem também a questão que destaca da população vivendo em situação de rua, né? Além da gestante e algumas outras condições que podem ser necessárias, né, que a gente avalie de forma individual. Alta, no paciente que internou, ele precisa preencher todos esses critérios. Né? Estabilização hemodinâmica, por mais, né, nas últimas 48 horas, ausência de febre por 24 horas, melhora visível do quadro clínico, hematócrito normal ou estável por 24 horas e plaquetas em ascensão. E aí a gente tem, né, os principais exames que a gente utiliza, né, o PCR é muito importante, principalmente na investigação de casos graves, porque também ele diferencia de Zika e de chikungunya. A detecção do NS1 também, né, que está em alguns testes rápidos também aí, ajuda essa detecção dos anticorpos mais cedo ali. E a sorologia depois que começa a surgir. Pacientes que já tiveram uma primeira infecção têm uma resposta imunológica mais rápida. Então, às vezes a gente pega paciente com 4 dias de doença, numa investigação de óbito aí, que já tem IgM positivo, não é justamente por isso, porque ele já teve, né, anteriormente e já tem uma memória ali que é rapidamente ativada com a infecção. Para a gente não deixar de falar dele também, né, lembrar do chikungunya,
né, que parece muito, e chikungunya pode evoluir de forma grave como dengue também. Mas que o tratamento é o mesmo, né, para essas formas de desregulação da resposta imune aí. Mas a grande preocupação do chikungunya é principalmente, né, as formas que vão cronificar, né, inicialmente a apresentação subaguda e a forma crônica, e formas atípicas. Né? Então a gente tem que estar alerta para quadros, né? A gente, durante algumas epidemias aqui concomitante de Zika, chikungunya, já teve muito aumento de casos de Guillain-Barré, às vezes de algumas meningoencefalites. Então, tudo isso precisa ser bem observado. Então, é uma doença febril de artralgia. Reconhecidamente, temos grupos de risco, mas sabemos e temos visto que os óbitos não se concentram apenas nesses grupos. Né? Pessoas com comorbidades também entram aí, recém-nascidos. É uma doença que depois dos 10 dias ela pode começar a ter recaídas, não mais como uma doença febril, mas como uma doença articular. É importantíssimo que os pacientes saibam disso, né? Que ela é uma doença ali, que ela pode manter, né, recaídas e efetuarmos o tratamento sintomático. Então, quando você já saiu daquela fase aguda, né, aí você já pode estar usando anti-inflamatórios, né, para melhorar a artralgia quando se tem crise dela. Então, a gente tem uma transmissão do chikungunya, né? A gente não experimentou isso ainda de uma forma consistente no país, né? Mas intraparto ali, se a gestante pega a chikungunya durante o parto, perto do parto, né? A gente pode ter formas graves que surgem ali depois do terceiro, quarto dia de nascimento. Que aí pode ser irritação, exantema, esquemação, né? Edemas, às vezes, vesículas, bolhas. Então, as formas graves são frequentes. No nosso meio não tem sido ainda, mas merece atenção, né? E as complicações mais comuns são as neurológicas, mas também pode acontecer miocardite, pericardite e doença hemorrágica. Aqui é uma forma bolhosa aí na perna, né? É um quadro grave de um paciente de UTI. E lembrando sempre disso, né? Que logo no começo, para melhorar na fase aguda, é paracetamol, dipirona, né? Cuidados locais, na dor refratária, e que você vai começar a aumentar essa analgesia aí, e já começar a pensar em inflamatórios não esteroides para melhorar, mas que na rotina não devem ser as drogas mais utilizadas. Na fase aguda também está contraindicado corticoide. Então, o tratamento da fase aguda a gente vai ter, né, além do cuidado com a analgesia, coisas que podem melhorar, compressas frias, né, para tentar melhorar aquela, dependendo da intensidade. No jovem, né, artralgia e mialgia é um pouco mais até parecido com dengue, né, mas no idoso pode ser muito intenso e pode ser até, né, incapacitante. Né? Estimular a hidratação oral, né, e o repouso é um fator, né, que evita a evolução para a doença subaguda. Então, na fase, né, subaguda e na fase crônica, a gente pode estar usando, né, os analgésicos, né, mas também os anti-inflamatórios. Muito cuidado com o uso abusivo dos anti-inflamatórios, porque a gente está falando também de um público que já tem riscos, né, já pode ter comorbidade, pode ter idade, né, então fazer ciclos pequenos e, quando é refratário, utilizar a prednisona, né, no tratamento aí dessas artropatias. Só para a gente terminar, vou falar um pouquinho de Zika, né?
Lembrando que Zika, quando ele chegou no Brasil, a população era suscetível, né? Boa parte ainda continua suscetível, mas boa parte foi infectada durante aquele período. Não se tem certeza dessa imunidade para sempre, né? Grande preocupação do Zika tem sido ainda a doença congênita. Grande problema com a sorologia é que a sorologia tem é ruim, é péssima, né? Por isso que sempre que estiver gestante, né, com exantema, né, suspeita de uma arbovirose, o ideal é que colha logo nos primeiros dias do PCR, para a gente ter a confirmação. O período de incubação também, variável ali, né, com menos de 2 semanas. Aqui, diferente de chikungunya, que muitos são sintomáticos, aqui a maioria é assintomático, né? São doenças brandas, mas que às vezes podem surgir com conjuntivite e exantema, que são as duas coisas mais proeminentes no Zika, né? E do mesmo jeito, a gente vai ter, né, o RT-PCR útil nos primeiros dias, né? Ali, né, até o quinto, às vezes a gente vai até o sétimo, mas principalmente até o quarto, quinto dia, né? E depois o surgimento de sorologia, né, que o que a gente faz hoje, né, só IgM, né, tem um risco alto de reação cruzada com outras sorologias e com a sorologia da dengue, né? E é importantíssimo, né, a gente não esquecer que as arboviroses, né, elas podem ser invasivas, neuroinvasivas, e aí também ter manifestações atípicas. Então a gente pode ter esses vírus causando hepatites, né, meningoencefalites. Então é muito importante isso está publicado de forma abundante na literatura, né, como a gente vê, as manifestações neurológicas de chikungunya, mas a gente tem isso também de dengue, tem isso também de Zika vírus, né? Então, essa não é uma novidade, mas profissionais de saúde a gente precisa ficar alerta para isso. E aqui é só para lembrar, né? A gente falou, mas para a gente entender o cenário que a gente vive, a gente precisa de informação de qualidade. Então, dengue, chikungunya e Zika, assim como febre amarela também, né? Que é outra arbovirose, mas que não é urbana e que a gente não circula aqui no estado ainda. Algumas dessas são de notificações imediata. Então, casos de dengue, eles devem ser notificados na semana. Então, você tem uma obrigação semanal de estar notificando esses casos, né? O município está notificando, o estado está notificando, as instituições estarem notificando semanalmente, registrando esses casos, digitando esses casos. É claro, se eu estou no OBS, quanto mais cedo eu sei de um caso, eu consigo fazer um bloqueio se eu noto que aquela área está tendo aumento de casos. Mas caso de óbito é de notificação imediata, né? Assim como a doença na gestante, uma doença por Zika vírus na gestante, precisa ser notificado também, né, imediatamente à Secretaria do Município e do Estado. Febre amarela tem que ser notificado em todas as instâncias. O óbito por uma doença causada pelo vírus Zika precisa ser notificado imediatamente, né? A febre de chikungunya ela é notificada na rotina normal, semanal. Mas a febre em áreas que não tem transmissão é de notificação imediata, porque aí se trata de um novo foco, não é o nosso caso. E os óbitos por chikungunya também precisam ser de notificação imediata. Então, o que é que a gente precisa, assim, que a assistência saiba também? Que casos graves, né, casos que estão evoluindo para óbito, suspeitos de dengue, chikungunya e zika vírus, são de notificação imediata. Então, essa informação tem que chegar o mais rápido à vigilância epidemiológica do município, do estado, para que se possa fazer uma investigação, né, tentar entender o que aconteceu naquele caso. E muitas vezes a gente tem, né, identificado casos através de rumores, através de redes sociais, e a notificação não chegando a tempo. Então, é uma obrigação legal, né, de todos os profissionais, de todos os serviços de saúde, de todos os municípios, do estado, né, nessa
sequência, né, de ter a notificação imediata desses casos. E não podemos esquecer, né, que um bom gerenciamento de casos nas fases iniciais salvam mais vidas do que qualquer UTI na fase grave da dengue. Então, o salvamento dos casos de dengue, né, daqueles casos potencialmente graves, quando eles ocorrem de forma mais importante, né, é quando ele acontece na detecção mais cedo possível, mais oportuna possível. Né, porque a dengue grave, né, já chocada, né, que foi mal conduzida, quando vai para uma UTI, né, a resolução daquele caso geralmente não é uma evolução benigna, né? Geralmente é um paciente que vai para o óbito. Né? Então era isso que a gente queria estar trazendo. Né? Na realidade, acho que trazemos poucas novidades, mas são esses velhos fatos aí, essas velhas histórias que têm feito, né, com que muitos pacientes tenham evoluído para o óbito e que tenham tido evolução complicada. Então, esse é o grande alerta que a gente faz, a necessidade da rede, dos profissionais, né, entenderem que a dengue ela continua sendo uma doença grave, né, potencialmente grave, né, e uma doença que pode ocorrer de forma explosiva. Então, a gente pode estar falando hoje de 100 casos, né, e na outra semana a gente está falando de centenas, milhares de casos, né, e aí a gente vai ter que reorganizar nossos serviços, né, treinar nossas equipes, né, para que a gente não tenha um aumento de óbitos por causa da dengue.